Vamos à propriedade número 3 agora. A propriedade número 3, ela diz que eu tendo a raiz, dentro da raiz, eu posso multiplicar os índices, ó. A raiz emésima da raiz enésima de A. É a raiz m vezes n de A. Então, não é muito difícil, tá, gente? Parece, mas não é. Ó, por exemplo, se eu tiver a raiz cúbica da raiz quadrada de 64, eu vou fazer o quê? Eu sei que o 64, a gente já fatorou antes, né? Já fatorou o 64 e deu 2 na sexta. Eu vou pegar esse 64 e vou botar 2 na sexta. E no lugar do índice da raiz, eu vou multiplicar esse com esse. Quem tá aqui? 2. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 2 e vou botar 6. E o 64 é o meu 2 na sexta. Então, ao invés de eu fazer a raiz quadrada de 64 e depois a raiz cúbica do resultado que deu, eu faço isso aqui, ó, e já sei que eu posso usar a primeira propriedade, que pode simplificar, que dá 2. A mesma coisa a gente faz aqui. Vai virar uma raiz só, vai multiplicar o 5 pelo 2, que vai dar 10, e o radicando continua 2. Tenho que fazer aqui? Eu tenho raiz décima de 2? Não. Então, termina aqui mesmo. E aqui? Aqui eu tenho a raiz da raiz de 10. Raiz quadrada da raiz quadrada de 10. Também não tenho raiz exata de 10, então vai ficar o 2 daqui vezes o 2 daqui, que eles não estão aparecendo, mas eles existem. E vai ficar o 10. Então, essa foi a terceira propriedade, tá? Rapidinho, mas se vocês têm dúvida, voltem o vídeo e deem uma olhadinha de novo. Bem simples isso aqui, é só multiplicar os índices. A quarta propriedade a gente chama de produto de radicais. O que é produto, gente? Produto é uma multiplicação. A gente multiplica o quê? Multiplica as raízes com índices iguais, beleza? Então, só para relembrar o que é um produto, é uma multiplicação. Por exemplo, então, se eu tiver uma raiz que tem uma multiplicação lá dentro, eu posso separar esses dois números, deixando dentro da raiz de mesmo índice. Aqui eu tinha, então, a raiz quadrada de 4 vezes o 25. Eu separei em raiz de 4 e raiz de 25, a mesma raiz quadrada. A raiz quadrada de 4 vale 2, a raiz quadrada de 25 vale 5. Então, eu tenho 10 como resultado. Se eu multiplicar o 4 pelo 25, dá 100. E a raiz quadrada de 100 também é 10. Então, é só uma outra maneira de se resolver, né? Aqui, se eu tiver a raiz cúbica de 3 vezes 11, eu vou separar em raiz cúbica de 3, vou separar em um produto de raízes. E raiz cúbica de 11, tá? Não posso resolver isso porque eu não tenho a raiz exata de 3 e nem de 11, então, por enquanto, fica assim. Mesma coisa aqui, ó, raiz sétima de 4xy. Quando a gente não tem nada entre as letras e os números, significa que isso está sendo multiplicado. Então, eu posso escrever isso como um produto de radicais raiz sétima de x vezes raiz sétima de 4 vezes a raiz sétima de y. Ah, professora, mas não era 4 vezes x vezes y? Sim, mas tanto faz eu colocar o x, o 4 ou o y, o 4 e o 4, o x e o y, que é a mesma coisa. Lembram que a ordem dos fatores não altera o produto? O produto é a multiplicação. Isso aqui são os fatores. Se eu trocar a ordem, não altera em nada. Então, eu posso escrever do jeito que eu quiser. A gente usa 4xy, aqui pode ser 4xy, desde que não esqueça ninguém, não tem problema, tá bom? A propriedade número 5 a gente chama razão entre radicais. Ali como quando era antes era produto, porque era vezes, agora é razão entre radicais. Razão significa fração ou divisão, tá? E é quem que a gente vai dividir? A gente vai dividir as raízes com índices iguais. Na verdade, a gente não vai dividir, só vai escrever na forma de fração mesmo. Então, a gente tem aqui, por exemplo,
Raiz quadrada de 25 nonos. Eu tenho uma raiz que vai até lá embaixo. O que eu posso fazer segundo a minha propriedade? É dividir isso em duas raízes de mesmo índice e continuar sendo uma fração. Isso vai dar 5 em cima e 3 embaixo. Então, quando a gente tem resultados, né, que a gente conhece, a gente coloca. Quando a gente não sabe, olha lá, raiz cúbica de 11, por exemplo, a gente deixa assim mesmo. Próximo exemplo, ó. Raiz quinta de A é sobre 5. Vai ficar a raiz quinta de A. Vocês sabem a raiz quinta de A quanto é? Eu não sei. Não sei nem quem é o A. Então, não tem como saber, né? E a raiz quinta de 5, vocês sabem quanto é? Não, não é 1, né? Porque a gente não pode dividir essas coisas aqui. E também não posso cortar, porque a gente só pode cortar quando é no expoente, não esqueçam. Isso aqui não posso tirar daqui. Vai ficar desse jeito e terminou. Então, essas são as 5 propriedades dos radicais, tá? Voltem, assistam novamente o vídeo, tirem as dúvidas, que eu vou pedir um exercício, certo? Beijos, se inscrevam lá no meu canal, deem um curtir e fiquem bem. Beijos.